Olá, hoje vamos falar da NR24, que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Em relação às instalações sanitárias, podemos dizer que denomina-se para fim de aplicação desta NR a expressão aparelho sanitário é o equipamento ou peças destinadas ao uso de água para fins higiênicos ou receber águas servidas, como banheira, mictório, bebedouro, lavatório, vaso sanitário, entre outros. Gabinete sanitário, também denominado de latrina, retrete, patente, cafoto, sentina, privada, WC, o local destinado a fins higiênicos e dejeções. Banheiro é o conjunto de peças ou equipamentos que compõem determinada unidade e destinado ao asseio corporal. O órgão regional competente em segurança e medicina do trabalho poderá, à vista de perícia local, exigir alterações de metragem que atendam ao mínimo de conforto exigido. É considerada satisfatória a metragem de 1 metro quadrado para cada sanitário por 20 operários em atividade. As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo. Os locais onde se encontrarem instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo permanente de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores durante toda a jornada de trabalho. Em relação aos vasos sanitários, eles deverão ser sifonados e possuir caixa de descarga automática externa de ferro fundido, material plástico ou fibrocimento. Os chuveiros poderão ser de metal ou de plástico e deverão ser comandados por registros de metal a meia altura da parede. O mictório deverá ser de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermeável, provido de aparelho de descarga provocada ou automática de fácil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformação do tipo calha ou cuba. No mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, no mínimo de 60 centímetros, corresponderá a um mictório do tipo cuba. Os lavatórios poderão ser formados por calhas revestidas com materiais impermeáveis e laváveis, possuindo torneiras de metal tipo comum espaçadas de 60 centímetros, devendo haver disposição de uma torneira para cada grupo de 20 trabalhadores. Será exigido no conjunto de instalações sanitárias um lavatório para cada 10 trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade. O lavatório deverá ser provido de material para limpeza, enxugo ou secagem às mãos, proibindo o uso de toalhas coletivas. Em relação aos banheiros, os banheiros dotados de chuveiro deverão ser mantidos em estado de conservação, asseio e higiene, ser instalados em local adequado, dispor de água quente a critério da autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ter portas de acesso que impeçam o devassamento ou ser construídos de modo a manter o resguardo conveniente, ter piso e paredes revestidos de material resistente, liso, impermeável e lavável. Será exigido um chuveiro para cada 10 trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade e nos casos em que estejam expostos ao calor intenso. Nos estabelecimentos comerciais, bancários, securitários, de escritórios e afins, poderá a autoridade local competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, em decisão fundamentada, submetida à homologação do delegado regional do trabalho, dispensar ou reduzir o número de mictórios e de chuveiros estabelecidos nessa norma. As paredes dos sanitários deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e revestidas com material impermeável e os pisos deverão ser impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinado para os ralos de escoamento, providos de sifões hidráulicos. As coberturas das instalações sanitárias deverão ter estrutura de madeira ou metálica e as telhas poderão ser de barro ou fibrocimento.
Deverão ser colocadas telhas translúcidas para melhorar a iluminação natural e telhas de ventilação de 4 em 4 metros. Os locais destinados às instalações sanitárias deverão ser providos de uma rede de iluminação, cuja fiação deverá ser protegida por eletrodutos. Com o objetivo de manter um iluminamento mínimo de 100 lux, deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes de 100 watts, 8 metros quadrados de área, com um pé direito de 3 metros no máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Ou seja, gente, 100 watts para cada 8 metros quadrados. Serão previstos 60 litros diários de água por trabalhador para o consumo nas instalações sanitárias. As instalações sanitárias deverão dispor de água canalizada e esgotos ligado à rede geral ou à fossa séptica com interposição de sifões hidráulicos. Não poderão se comunicar diretamente com os locais de trabalho nem com os locais destinados às refeições, ou seja, as fossas não poderão ter essa comunicação direta. Os gabinetes sanitários deverão ser instalados em compartimentos individuais separados, ser ventilados para o exterior, ter paredes divisórias com altura mínima de 2,10 metros e seu bordo inferior não poderá situar-se a mais que 15 centímetros acima do pavimento. Ser dotados de portas independentes providas de fecho que impeçam o devassamento, ou seja, que impeçam a abertura pelo lado de fora. Ser mantidos em estados de asseio e higiene e possuir recipientes com tampa para a guarda de papéis servidos quando não ligados diretamente à rede ou quando sejam destinados a mulheres. Em relação aos vestiários, em todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que as atividades exijam troca de roupa, ou seja, imposto o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para vestiário dotado de armários individuais, observada a separação de sexos. A área de um vestiário será dimensionada em função de, no mínimo, 1,5 metro quadrado para um trabalhador. Nas atividades de operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários serão de compartimentos duplos. Os armários de compartimentos duplos terão as seguintes dimensões mínimas: 1,20 metro de altura por 30 centímetros de largura e 40 centímetros de profundidade, com separação ou prateleira de modo que um compartimento com altura de 80 centímetros se destine a abrigar a roupa de uso comum e outro compartimento com altura de 40 centímetros a guardar a roupa de trabalho, ou 80 centímetros de altura por 50 de largura e 40 de profundidade, com divisão no sentido vertical, de forma que os compartimentos com largura de 25 centímetros estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. Os armários de um só compartimento terão dimensões mínimas de 80 centímetros de altura por 30 de largura e 40 centímetros de profundidade. Ou seja, aqui está dizendo que se o funcionário ele troca de roupa e coloca um uniforme para realizar o seu trabalho na empresa, ele precisa de um armário para guardar a sua roupa e para guardar o uniforme. E o local em que se guarda a roupa e o uniforme ele deve ser separado, tá? Para evitar contaminação.